Bom, acho que a gente falou de todas as partes do recebimento, mas uma que é muito importante é o profissional, o colaborador que está ali no front. Eu estava lembrando que todos os acidentes que eu vi em logística foi com pessoas do recebimento, né? Tem muito risco. Você já teve já presenciou algum desses riscos? Como você vê o profissional do recebimento hoje, Nadilson? Eu acho muito importante a gente abordar esse aspecto. A gente vinha falando aqui só do aspecto de processo e de organização, né? Mas o lado importante, o lado humano, né? Sim. É fundamental. O profissional da área de logística, e principalmente da área de recebimento, ele faz movimentos específicos que tem uma questão de ergonomia importante, né? Ele precisa ter cuidados específicos, precisa ser orientado nesse sentido, até para não adquirir algum tipo de situação física, alguma moléstia, fruto da atividade repetitiva que ele exerce, porque é uma atividade repetitiva, né? É algo que se repete ali durante o dia. É uma atividade que, ao longo do dia, ao longo de 8 horas, ele vai se cansar, né? Vai ter uma certa... um decréscimo de energia até, né? Não é fácil, né? É bem difícil isso. E os riscos são constantes, porque se você imaginar, nós estamos falando de materiais que têm geometrias específicas, materiais que podem ser cortantes, materiais que têm um peso excessivo. Na mesma área, você pode ter veículos circulando do tipo empilhadeira, se você não tiver uma área bem sinalizada. Essa área aqui não pode entrar em empilhadeira, essa área aqui não pode ter movimentação, essa área aqui não pode ter aglomerações. Os riscos de acidente se potencializam. Sim. E aquilo que a gente fala, o pessoal de AHS, né, o pessoal de segurança, o mais importante, de fato, né, não é quando o acidente acontece, é o quase acidente. Está sinalizando que vai dar errado, né? Então, se você teve uma... Nossa, quase. Puxa. Ufa. Então, pega isso rapidamente, trabalha isso para evitar que ele venha acontecer. Porque se existe o quase, a chance de ocorrer um acidente é enorme. Posso. Então, se a gente for pensar, na minha visão, a área de recebimento, igual vocês estão falando, é uma área muito operacional, Extremamente. certo? Sim. Então, há uma necessidade ali gigantesca de ter uma atenção grande da área de segurança do trabalho, tá? Para definir políticas, para definir ergonomia, para definir o modus operandi para mitigar esse risco, tá? Só que, ao mesmo tempo, se a gente for pensar, a área do recebimento é uma área de ingresso, vamos pensar assim, de muitos profissionais de supply começam por ali, Sim. ok? É o primeiro contato. É o primeiro contato de muita gente de supply por ali. E aí, se a gente for pensar como que a gente pode imaginar, tá? Como que é como que é a rotina desse pessoal? É operacional, certo? Eles não têm muita visibilidade do que vai acontecer. Não tem previsibilidade, não enxergam. Previsibilidade. Por quê? Porque geralmente a previsibilidade, eu posso estar errado, tá? Fica com o supervisor. Ele não enxerga o próximo, ele não enxerga o horizonte, ele não tem o horizonte. Não mostra, cara. Então, tipo, tem a previsibilidade? Existe. Tá? Mas, sei lá, o comprador está enxergando a previsibilidade, porque ele sabe o que vai ser entregue, tem as janelas lá. Mas no operacional ali é muito... Chega, descarrega, tal, faz o trâmite, entendeu? Então, como que a gente pode acreditar, e pelo nosso contexto corporativo, a gente vê que tem muitos profissionais que começaram no recebimento e tiveram carreiras distintas, brilhantes em diferentes áreas, tá? Como que a gente pode direcionar ou contribuir, tá? Para esse colaborador que talvez esteja atuando hoje no recebimento, que de repente ele está lá frustrado com a carreira dele, tá? Sem enxergar possibilidades corporativas, que está pensando em sair do recebimento para ir para fazer qualquer outra coisa em outra área, em outro segmento de mercado, tá? Como que a gente pode falar? Falar assim, olha, tem possibilidades, tem carreira aqui. Por quê? Porque tem uma outra área do recebimento, minha visão, que é o seguinte, ele conhece muito de produto, certo? Fato. Ele entendeu um monte de
vulnerabilidades de processo, certo? Desde compras que impactaram nele, fiscal que impactaram nele. E se ele conseguir enxergar de uma forma mais holística ou multidisciplinar, tá? Isso pode ser um grande diferencial para a carreira dele ter passado pelo recebimento. Faz sentido para vocês? Faz todo sentido. Uma dica para esses profissionais que, obviamente, querem, né, galgar outras posições, né? A ambição, ela pode ser extremamente positiva, sabe? Ela sempre, se você canalizar ela de maneira correta, ela é positiva. 2 ferramentas fantásticas para isso é curiosidade e pergunta. Se o profissional que está lá naquela atividade, ele simplesmente se coloca naquela função mecânica de fazer, receber, colocar, receber, conferir, entregar, receber, conferir, entregar, mas não aguça a curiosidade, se ele aguçar a curiosidade dele, peraí, esse item que eu estou recebendo, quanto custa? Por exemplo, que eu tenho curiosidade de saber. Né? Tenho curiosidade de saber onde ele é aplicado. Qual a importância desse cara? Que peso que esse cara tem no custo do produto? Sabe? Se ele começar de uma maneira simples, porque, de novo, né, aquilo, eu gosto disso. A simplicidade é a coisa mais sofisticada que pode existir no processo de trabalho. E se ele fizer perguntas, se ele se acostumar a perguntar, eu pelo menos, né, enquanto gestor, se tem uma coisa que me deixa absolutamente recompensado quando eu vejo o profissional lançando perguntas, sem prévio agendamento, sem barreiras. Ele começa a perguntar, mas o que é a sigla tal? O que é isso? O que significa aquilo? Né? Que sopa de letrinhas que é essa? Onde vai esse item? Por que a gente compra esse item única e exclusivamente do fornecedor tal? Sim. Cara, para entrar numa discussão, por exemplo, de monopólio. Entendeu? Animal. O que isso abre a cabeça do profissional e aguça a curiosidade e ele vai buscar conhecimento. Né? De novo, a literatura é importante, mas o intuitivo te leva a lugares Animais. animais. E até nessa linha que você está falando, tá? Imagina alguém do recebimento lá. Eu gostei muito dessa linha que você pegou, Nilson. Então, ele começar a questionar o porquê que tem um item específico lá que ele tem uma rotina de receber aquele mesmo item daquele fornecedor semanal, o outro é mensal, o outro é bimestral, o outro é quinzenal. O porquê disso? Entendeu? Porque se for pensar por trás, tem uma estratégia de PCP e tem uma estratégia lá de compra, suprimentos para isso. Tá? Se ele começar a querer entender o porquê disso, entendeu? Putz, por que ele me entrega num lead time diferente, num prazo diferente? Por que tem essa periodicidade? Qual que é o negócio? Como é que isso aqui está amarrado com a estratégia de negócio, entendeu? Imagina a contribuição. Quer ver ele se destacar? Simples, uma ação simples. Um profissional de recebimento, ele percebe que aquele item ele recebe todo dia. Puxa vida, eu recebo esse material todo dia, mas eu vejo o meu colega estocando ele no último nível. Isso. Por que eu não posso dar uma dica para a minha área e dizer o seguinte, olha, esse cara a gente recebe todo dia, ele vai para a fábrica todo dia, vamos colocar ele no primeiro nível, ao invés de colocar no último. Legal. Então ele está dando uma contribuição de processo de uma maneira simples, absurdamente na base da percepção. Então, assim, quando a gente, até com respeito aos profissionais, a gente falou que é uma área muito operacional, mas isso não demerita em nada. Não é pelo isso. amor de Deus. É realmente operacional, mas se instigar, se trouxer a curiosidade, se fizer perguntas, e uma coisa que a manufatura enxuta, né, o Lean Manufacturing, de novo, a gente aqui acaba caindo nas expressões inglesas, mas não tem jeito. Uma das grandes ferramentas dessa atividade é a observação, é o poder de observação. Numa simples observação, você fala, poxa, mas esse cara aqui eu recebo todos os dias. E por alguma razão eu coloco ele lá em cima. E aí é muito louco, tá? Então acho que tem uma contribuição dele ser curioso, que é o que você começou a falar, e querer entender outros elos do processo. Tá? Como que a atividade dele está amarrada, que ele vai entender que a atividade dele não está isolada ali na empresa, a atividade dele faz parte de um processo. Sim. Tá? Então, vamos entender.
embora ele esteja fazendo hoje, que não tem nenhum demérito nisso, uma atividade operacional, ele faz parte de um processo que pode ser tático ou até estratégico. Tá? E quanto mais ele conseguir enxergar esse processo, maior pode ser a contribuição dele para o ecossistema corporativo. Sim. Tá? Maiores vão ser as oportunidades que ele terá de carreira num próximo período. Exato. Certo? E aí eu acho que nós nos inserimos nesse contexto também. Assim, tem coisas muito simples me lembro muito bem na indústria automotiva, um determinado componente, né? Uma mangueira, tá? Que vai no compartimento do vão do motor. Elas são muito similares, Tá. quase iguais. Mas são part numbers diferentes, são códigos diferentes. E se você fizer errado, você vai ter um problema sério. Puxa, o profissional tinha muita dificuldade de identificar qual que era A, qual que era B. O pessoal do recebimento resolveu criar um display com esses caras lá fixados, com o código específico, ter lá a figura física num display. Muito simples, né? Muito. Mas o que aquilo deu de ganho para o processo de recebimento, para eliminação de risco, diminuição de erros, foi fantástico. Esses profissionais são os profissionais que a gente olha e fala assim, espera um pouquinho. Esse cara tem muito mais para contribuir. Isso. Entendeu? E não tem nada que impeça, não tem rocket science, né? Em nenhuma atividade. E aí você concorda que eles poderiam migrar de uma área para outra no futuro? Muito. Sim, muito fácil para uma área de compras, para uma área de PCP, né? PCP para fazer todo o planejamento de materiais, porque ele já tem o conhecimento de qual é o fluxo do recebimento, conhece o fornecedor, porque muitas vezes está em contato com o fornecedor e muitas vezes faltando um material, por esse contato já consegue identificar formas de trazer trazer em um tempo melhor, né? E aí é legal o seguinte, né? É sempre bom o heterogêneo, né? Aquilo que a gente brinca assim, no mundo corporativo. Só vaquinha de presépio não vai mudar o estado das coisas. Você precisa ter o debate, a discussão, o conflito é muito bem-vindo, o confronto não, mas o conflito é muito bem-vindo. Né? Então, você imagina assim, você contratou um profissional que acabou de se formar em engenharia numa escola de primeiro nível, tá, e colocou o cara lá para trabalhar na tua área de compras, porque ele tem um conhecimento técnico específico, tá, um engenheiro de materiais. Mas o cara nunca viu o material. É isso. O cara nunca viu como aquilo foi transportado, o cara nunca viu como aquilo foi embalado, o cara não sabe como aquilo é estocado, ele não sabe como... Ele não vivenciou aquilo. Ele não vivenciou aquilo. Não. Talvez, né, 2 dias lá dele no recebimento, recebendo o material, vai pegar a cabeça desse profissional também no processo inverso e fazer um negócio fantástico e vai desenvolver o profissional ainda mais. Então, o inverso também é verdadeiro. Concordo. E muitas vezes você vê o gerente cabeça dura, né? O cara nunca esteve no chão de fábrica, o cara nunca esteve no operacional, sempre foi o gerente da planilhinha, o gerente do PowerPoint. E aí, ele não consegue enxergar as dores do profissional que está lá no recebimento. Assim, Eu acho que esse é o caso mais comum. É comum. E é o que mais desgasta o profissional do recebimento. É aquele chefe cabeça dura que não consegue ver as dores, não consegue ver a ergonomia, não consegue ver os erros que está acontecendo das outras segurança. áreas, porque ele só consegue enxergar o que está no PowerPoint dele. Assim, ó, até você não ter tido a experiência, ser um gerente, ser um gestor e não ter tido a experiência, ok. Mas você ignorar a opinião, a visão do profissional que está lá fazendo, executando a atividade, que eu costumo brincar, quem está lá na zona do agrião, esse pessoal é que sabe, cara. Não ter escuta e não ter empatia. Esse pessoal que sabe, esse pessoal que tem a dificuldade. Dá um pulinho lá, cara, vai 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes, uma vez por dia. Se você separar 45 minutos, 60 minutos do teu dia de trabalho para visitar essas áreas, seja no recebimento físico, seja no processo de estocagem, bom, enfim, o que você vai vislumbrar
O que a gente fez agora na empresa que eu trabalho, nós fizemos um trabalho lá focado em 4 etapas de um processo pequeno. Nós saímos com 64 oportunidades de melhoria em 2 horas de atividade, cara. É muito legal. Das coisas mais simples às mais complexas, Sim. né? De você observar, por exemplo, que o profissional faz lá uma operação e ele tem que armazenar isso num determinado carrinho de movimentação. E a gente assistiu o cara fazer isso e quando ele chegava para encaixar essa peça, o carrinho de movimentação não tem espaço para encaixar. Se você não está lá, como é que você ajuda esse profissional? Você não sabe. Então, O pegando... recebimento é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, tipo, na minha cabeça faz total sentido o que vocês falaram, tá? Então, o profissional de recebimento, minha visão hoje, ele tem ele está muito hiper exposto às dificuldades do dia a dia, tá? Ele está hiper exposto aos erros ou falta de alinhamento entre áreas, tá? Entre compras, entre PCP, porque muita coisa vai dar errado nele ali, tá? Entre o fiscal, que não se falou com ele, vai ficar com o caminhão parado. Então, ele tem a visibilidade do que dá problema no processo. Concordo, absolutamente. Tá? Então, se ele conseguir tangibilizar isso para ele e conseguir racionalizar, você que está aí, conseguir racionalizar, se você conseguir ajustar esses pilares, tá? Você gera um valor gigantesco para as áreas. Então, acredito que o conhecimento de recebimento pode ser hiper rico para outras áreas, tá? E aí, eu entro que eu acredito que pode ser o nosso papel nisso daí, com a ProSupply, tá? Que nós temos um dos pilares nosso é disseminar conhecimento de supply chain para diferentes pessoas, de forma acessível e tudo mais, tá? Que é basicamente compartilhar as nossas experiências, aquilo que a literatura nos trouxe, né? Que também foi construída a partir das experiências, né? O supply chain e a logística é o conhecimento que nasceu da prática e veio para a literatura, não é o inverso, né? Então isso é muito legal, é muito importante. E combinado com o que você está falando, para você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, arrisque, pergunte, seja curioso. Tenho certeza que esse caminho você vai trilhar um caminho fantástico. Com certeza. Não se atenha a fazer só a sua atividade operacional. E se foi simultaneamente o outro oposto, tá? Então, sei lá, você pode ter uma elevada empregabilidade se você for curioso, tá? Se você quiser ficar preso fazendo operacional simplesmente, naturalmente a sua empregabilidade é menor. Sim. Tá? E eu vejo que muitos profissionais, eles não acreditam que podem passar por um cargo de supervisor, passar por uma outra área, ou até mesmo continuar no recebimento, mas em vez de ser um auxiliar, passar um analista, passar um analista sênior dentro de recebimento. Então, é possível. O que ele precisa e o que ele precisa buscar para conseguir passar para o próximo nível? Buscar conhecimento, identificar as dores de outras áreas, porque você vai precisar ajudar pessoas. Exato. Para ir para o próximo nível, para que as pessoas te puxem para o próximo nível, para que a organização te leve para o próximo nível, você precisa resolver dores. E essas dores você vai conseguir resolver com percepção e conhecimento. Minhas últimas contribuições nesse capítulo são o seguinte. Para o profissional de logística que está começando na atividade lá no recebimento, arrisque. Hoje, o profissional que se quer ter, que um gestor quer ter, é aquele profissional que tem capacidade de solução de problema. Esse profissional é que a gente está atrás. Né? Esse é o profissional que nós precisamos. Né? Corra atrás, arrisque, vá atrás. A notícia boa para você é o seguinte: eu não sei se todas as áreas de negócio têm isso, mas o supply chain e a logística tem um negócio muito específico. A mobilidade é maior. Isso é muito legal. Hoje você é um recebedor, amanhã você é um conferente, você é um estoquista. É isso. Amanhã você é um analista de planejamento e controle de produção, analista de planejamento de materiais, um comprador,
um engenheiro de desenvolvimento de fornecedores, você é um cara que faz planejamento de vendas e operações, o famoso S&OP, né? Você é um analista de demanda. Cara, assim, dentro, é dinâmico. A nossa área, essa área é uma área que dá muita mobilidade. Isso é muito muita legal. mobilidade. Algumas áreas são mais travadas nesse sentido. Não dá tanto espaço. A nossa concede isso. E a mensagem para os gestores é o seguinte: um curso que eu fiz, e eu fui teimoso no começo, mas depois eu aprendi, de manufatura enxuta. Era um americano, professor lá, dando uma semana de treinamento, e ele falava um negócio que eu vou traduzir aqui. Ele falava assim: get your shoes dirty, get your shoes dirty. Cara, gestor, suja o seu sapatinho, põe lá os sapatos de segurança, vai lá onde a coisa acontece, observa o que está acontecendo e observa esses profissionais trabalhando. Dá essa chance, se aproxima deles também, porque também não dá, se ele não tiver a chance de ter esse encontro, esse contato, essa interação, também vai ser difícil ele só ter curiosidade, ele não vai ter para quem perguntar, ele não vai ter oportunidade de expressar aquilo que ele está pensando e as ideias que ele tem eventualmente. Concordo com vocês. É isso, pessoal. Ok? Pessoal, é isso basicamente. Deixa aqui embaixo seus comentários, suas dúvidas. E é isso.